Dando continuidade às nossas aulas, na aula passada a gente viu a teoria da epistemologia genética do Piaget e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria do Vygotsky e um pouquinho no final da aula sobre o Ausubel. Então, quem que foi Vygotsky? Ele é bastante conhecido na pedagogia, é um autor, um teórico que se fala muito, se usa muito hoje em dia. Então, é importante que a gente conheça o que ele fez e a contribuição dele para a pedagogia. O Vygotsky, ele foi um psicólogo, ele desenvolveu uma teoria que é conhecida como sócio-interacionismo. O que é esse sócio-interacionismo e por que ele é tão importante? Bom, por quê? Porque ele colocou o papel das relações sociais no aprendizado. Ele foi o autor, o teórico, que trouxe essa questão das relações sociais na maneira de aprender, como forma de aprender, como meio de aprender. Então, a teoria do Vygotsky, ela se chama sócio-interacionismo justamente por isso, porque é uma teoria que acredita que o aprendizado ocorre por meio das relações sociais e das interações sociais entre o indivíduo e a sociedade em que ele está inserido. Por que algumas pessoas pensam que ele é oposto ao Piaget? Porque ele refutava, ele ia contra algumas ideias que o Piaget propunha. Para ele não fazia sentido essa ideia de que o conhecimento nasce com o indivíduo, as características nascem com o indivíduo e ele vai aprimorando e juntando ao longo do desenvolvimento com as coisas que ele vai vivenciando. Para ele isso não fazia muito sentido. Para ele fazia sentido que as relações entre pessoas eram fundamentais para o aprendizado, o que faz todo sentido também. A grande questão é que eles não são teorias antagônicas e você não precisa privilegiar um em detrimento do outro. Você pode considerar as duas teorias. Não é errado você reconhecer o que tem de bom nos dois. Então, você não precisa dizer que esse é melhor do que esse. São teorias que focam coisas distintas. Então, o Piaget focava no conhecimento inato do indivíduo e o Vygotsky ele vai focar nas relações sociais como forma de aprendizagem, onde acontecem o aprendizado. Então, é diferente, mas elas não são rivais. É muito importante, então, quando eu penso na teoria do Vygotsky, onde o aprendizado ele vai se dar por essas interações, indivíduo com outro indivíduo, na construção que essa interação social traz, é pensar no papel da linguagem. A linguagem é um fator fundamental, eu não tenho como pensar em aprendizagem social, por meio de socialização, sem considerar os aspectos de linguagem. Elas são fundamentais. A linguagem ela pode estar relacionada à comunicação verbal ou não verbal. Então, não necessariamente a forma com que eu falo, mas a forma com que eu me expresso, com que eu me coloco, com que eu olho, com que eu me comunico com as mãos, elas também são formas de linguagem. Então, essa linguagem, seja ela verbal ou não verbal, ela é fundamental para esse processo de aprendizagem dentro da teoria do Vygotsky. Então, voltando, recapitulando, Vygotsky tem uma teoria chamada sócio-interacionismo. Para ele, o aprendizado vai se dar com base em quê? Nas interações sociais do indivíduo com outro indivíduo e com a sociedade. Daí vão surgir os aprendizados, porque é interagindo socialmente que eu consigo aprender. Então, ele coloca isso e a gente tem que reconhecer o papel importante que a linguagem tem nesse processo. Eu não tenho socialização, processos sociais, sem linguagem, sem comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então, é muito importante que o professor ele fique atento aos tipos de comunicação que o aluno vai desenvolver durante uma aula para entender como que ele está se comunicando e como ele está aprendendo. Um dos conceitos mais importantes do Vygotsky, que cai muito em concurso, cai em muitas provas, é muito conhecido e todo mundo cita, é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Esse conceito, quando você vê esse conceito, você já pode associar a Vygotsky, é dele, então todo mundo sabe disso, e as questões que vêm quando tratar de zona de desenvolvimento proximal é do Vygotsky. Alguns alunos confundem, falam em Piaget, em outros autores, mas não, é dele. Então, focar zona de desenvolvimento proximal da teoria de Vygotsky. O que ele diz? Ele diz que os indivíduos eles têm dois níveis de desenvolvimento. Um é o chamado desenvolvimento real. O que é o desenvolvimento real? É o nível de desenvolvimento em que o aluno consegue resolver os problemas, resolver as coisas, resolver as situações sem a ajuda de ninguém. Sem ajuda, sem mediação de ninguém. Seja pai, seja professor, seja colega. Ele sozinho consegue ir resolver. Se eu te der um problema de soma, 2 mais 2,
meu aluno no nível de desenvolvimento real, se ele souber fazer a conta sozinho, entender aquela conta sozinho, aquilo ali é o nível de desenvolvimento real dele. Ele não precisou que o pai fosse lá e explicasse, que o amigo fosse lá e mostrasse como acontece, ou que o professor mediasse. Ele mesmo já tinha esse conhecimento dentro dele. E ele coloca um outro nível de desenvolvimento, que é o nível de desenvolvimento potencial. O que é o nível de desenvolvimento potencial? É o nível em que o aluno ele consegue resolver algo, mas ele precisa da ajuda de alguém. Ele precisa da mediação do professor, do colega, do pai ou de alguma outra pessoa. Então, eu tenho dois níveis. O real, que é o que ele consegue fazer sozinho, e o potencial, o que ele consegue fazer, mas ele precisa de ajuda. Aí, no caso, no potencial, é quando eu dou uma operação matemática mais completa para esse aluno do 2 mais 2, e ele precisa que alguém explique para ele por que o X significa isso, o Y aquilo, mostra para ele como funciona, ajuda ele, e aí ele consegue desenvolver. Então, mais uma vez, dois níveis. Nível de desenvolvimento real é o que o aluno consegue fazer sozinho, sem a ajuda de professor, sem a ajuda de colega. É aquilo que ele consegue resolver por ele mesmo, ele tem autonomia para resolver. E o nível de desenvolvimento potencial é aquilo que ele consegue desenvolver, mas ele ainda não está seguro o suficiente, aquele conhecimento não está tão internalizado o suficiente que ele consegue fazer sozinho. Ele precisa de alguém para ajudar ele a entender e a resolver isso. O que existe entre essa zona de desenvolvimento real, esse nível de desenvolvimento real e esse nível de desenvolvimento potencial é chamado zona de desenvolvimento proximal. Então, é o que está entre o que o meu aluno consegue fazer sozinho e o que ele precisa de ajuda para fazer. Entre esses dois níveis está a zona de desenvolvimento proximal. O Vygotsky acredita que o aprendizado ele vai acontecer aí, entre o que eu já sei e o que eu preciso de ajuda para fazer. E aí, quando eu preciso de ajuda para fazer, eu vou internalizando isso vai virando um conceito para mim, e aí isso cai na minha zona de desenvolvimento real, e eu vou subindo, vou trocando os níveis conforme eu vou aprendendo. Então, a zona de desenvolvimento proximal é onde o processo acontece e vai alavancar o desenvolvimento desse indivíduo. Porque ele estava numa zona de desenvolvimento real, que ele faz sozinho, a partir do momento que ele começa a ir para a zona potencial e tentar fazer coisas que ele precisa de ajuda, ele vai aprendendo e vai subindo de nível e vai pulando. Então, promove novos ambientes de aprendizagem para o aluno. Essa zona é extremamente importante. Qual é o papel do professor nesse ponto? Mediar a aprendizagem do meu aluno. Então, é muito importante que eu saiba o que o meu aluno sabe e o que ele não sabe, como ele se comunica, para eu conseguir entender em que nível ele está e como eu vou mediar o processo dele nesse desenvolvimento. Algumas escolas usam essa questão de níveis e zona para colocar alunos em diferentes níveis juntos na mesma sala. Isso é muito interessante, porque eu pego um aluno que está num nível acima e coloco um aluno que está num nível abaixo e eu crio uma zona de desenvolvimento proximal dentro da sala de aula, onde o aluno que tem mais conhecimento, está num nível acima, ele ajuda o aluno que está no nível abaixo. Então, eu gero essa zona, eu gero um ambiente favorável a isso, e o aluno que está num nível mais baixo, ele se espelha também no que está mais acima. Então, é bastante importante, só que tem que ter um cuidado. O professor ele tem que estar mais atento aos processos, porque pode acontecer também do aluno que está num nível de desenvolvimento maior começar a repetir comportamentos do aluno que está no desenvolvimento abaixo. Então, cabe ao professor estar muito atento nesse processo de mediação, tanto o professor quanto a escola, para que ele consiga favorecer os dois níveis de desenvolvimento dos alunos, dois alunos nos diferentes níveis. Isso é muito importante. Então, o que a gente precisa guardar do Vygotsky, que é muito importante, que cai nas provas, que define a teoria dele? Sociointeracionismo, a aprendizagem ela vem de interações sociais entre o indivíduo com outros indivíduos e o indivíduo e a sociedade. Então, essa socialização é fundamental. A gente precisa saber que não existe processo de socialização sem linguagem. A comunicação ela é fundamental e para isso é necessário que haja linguagem entre os indivíduos. Então, um dos principais aspectos que o Vygotsky foca é o aspecto de linguagem, que ele considera fundamental para que haja comunicação e para isso a socialização. É uma das primeiras coisas que ele cita que o aluno, que o ser humano desenvolve, então é muito importante. E, não menos importante, a gente tem a zona de desenvolvimento proximal, que é a zona que existe entre o conhecimento real e o conhecimento potencial do aluno.
nível real e nível potencial, o que ele faz sozinho e o que ele precisa de ajuda para fazer. Entre esses dois, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, que é onde o meu aluno consegue se desenvolver e aprender. Mais uma vez dizendo, Vygotsky e Piaget não são inimigos, eles só tinham visões um pouco diferentes da aprendizagem. Piaget focava no indivíduo e o Vygotsky foca nas interações sociais. Não são teorias que você precisa colocar uma do lado da outra. Você pode colocar como teorias complementares, elas podem se ajudar. Então, você não precisa colocar como inimigos e rivais, e sim como complementares. Fechando o Vygotsky, a gente vai entrar num outro teórico, que é o Ausubel. O Ausubel, ele também é psicólogo e ele trabalha com a questão da psicologia educacional. O que ele foca pra gente? Ele foca nos conhecimentos prévios que o meu aluno tem e nos aspectos emocionais no processo de aprendizagem. Então, o Ausubel tem uma visão um pouquinho diferente dos outros autores. Ele vai trazer essa questão da psicologia educacional. Então, os conhecimentos prévios, ele chama de subsunsores. Não precisa guardar o nome, só para vocês saberem como ele chama, porque se num texto você for ler e tiver escrito o subsunsor ou os subsunsores, pode ter certeza que essa teoria é do Ausubel, porque ele chama dessa forma o que nós conhecemos como conhecimento prévio. Ele traz uma visão que contrasta fortemente com as visões de comportamentalismo, por exemplo, como a gente viu no Skinner. Por quê? O comportamentalismo, ele diz que a gente consegue controlar o comportamento do meu indivíduo, né? Então, o que eu proponho para ele, eu vou conseguir determinar como ele vai se desenvolver, o que ele vai aprender ali. E o Ausubel, ele coloca que não é bem assim. Porque eu tenho que considerar o que o meu indivíduo tem dentro dele, o que ele tem como aspecto psicológico dentro dele no processo de ensino e aprendizagem. Então, a teoria do Ausubel, ela chama teoria da aprendizagem significativa. Toda vez que você vê esse termo, teoria da aprendizagem significativa, a gente está falando de Ausubel. E se por um acaso, num trabalho que você for desenvolver, você colocar esse termo, você precisa citar o Ausubel. É muito comum a gente ver em trabalhos as pessoas falando, não, porque essa aprendizagem foi significativa, porque essa aprendizagem foi significativa, tudo falando de aprendizagem significativa. Ok, muito válido, muito importante, mas toda vez que você usar este termo, esta terminologia, você precisa colocar o autor disso, que é o Ausubel. Então precisa ter uma citação dele, você precisa conceituar o que é a teoria da aprendizagem significativa. Se você não pretende fazer isso, você precisa trocar os termos. Então, você vai chamar de aprendizagem efetiva, mas você não vai chamar de aprendizagem significativa. Porque a aprendizagem significativa é do Ausubel, é da teoria dele, tá? Então, o que ele entende com isso? A aprendizagem significativa, ela acontece quando o meu aluno ele amplia e reconfigura os conhecimentos prévios dele. Então, o que ele chama de subsunsor, são os conhecimentos prévios, eu vou ampliar e reconfigurar dentro de mim com os aspectos que eu já tenho, e aí eu vou conseguir aprender. Então, essa teoria, ela leva em conta os aspectos da história do meu aluno. Eu não posso esquecer quem é o meu aluno e o que ele já sabe. Então, o professor, ele precisa entender isso e precisa promover atividades que favoreçam essa relação entre o que o aluno já sabe, a história daquele aluno e o conhecimento que eu quero passar. Então, isso é muito importante. Essas situações, elas precisam favorecer a aprendizagem em duas condições. O conteúdo que eu vou passar para o meu aluno, ele precisa ser revelador de alguma forma. Ele não pode ser um conteúdo tedioso, ele não pode ser um conteúdo desinteressante, ele não pode ser um conteúdo que não faça sentido nenhum para o meu aluno. Então, tem que ser um conteúdo com potencial revelador para o meu aluno. Que ele vire e fale, nossa, realmente, isso faz sentido. A outra condição, a segunda condição, é que não importa também que o conteúdo seja ultra revelador. O meu aluno ele tem que estar disposto a aprender. Isso é fundamental. Essa disposição para aprender, ela não pode ser imposta e ela não pode ser inconsciente. Do tipo, talvez eu esteja, talvez eu não esteja, vou sentar aqui e vou ficar... Não, o aluno precisa querer aprender. Precisa estar dentro dele a vontade, a disposição para poder aprender. Então, eu preciso dessas duas condições. O meu conhecimento precisa ter potencial revelador e o meu aluno precisa querer aprender. De maneira consciente e não arbitrária, não imposta. Qual é o trabalho do professor, então? Criar ferramentas, criar processos para ancorar a aprendizagem do conteúdo que eu preciso dar, que eu quero que o meu aluno aprenda, aos conhecimentos prévios que ele já tem. E fazer com que esse ambiente da escola seja motivador. Em outras palavras,
Eu preciso que o professor crie um ambiente na escola que faça o aluno querer estar ali, que faça o aluno querer estudar, querer aprender, considerando quem é o meu aluno, os conhecimentos que ele já tem, para daí trazer um conteúdo que faça sentido e faça razão para ele. O próprio nome da teoria já ajuda a gente a entender. Aprendizagem significativa. Tem que ter significado, tem que fazer razão. O professor, então, ele vai criar esse ambiente motivador, esse ambiente significativo para a aprendizagem do meu aluno.